Oi, oi, você que está aqui me visitando, me conhecendo, entrando aqui pela primeira vez. Eu sou o Lucas Galvão, seja bem-vindo a este maravilhoso. Não, é apenas meu canal do YouTube mesmo, fica tranquilo. Tanto aqui quanto no meu Instagram, lglucas.eth de Ethereum. Vocês podem me seguir, a gente vai começar a falar sobre vários assuntos, quatro de preferência: cannabis medicinal, criptomoedas, Web3, inteligência artificial. A ideia é falar sobre isso, como que eu lido com isso tudo, o que essas tecnologias estão trazendo de diferente. A gente ouve falar talvez bastante nos noticiários, ou talvez nem tanto quanto deveria. E a ideia é, tá, e aí? O que o Lucas usa em relação a tudo isso? Como que funciona? Como que eu posso aproveitar no meu dia a dia? E vamos desvendar um pouco sobre isso, né? Afinal de contas, tecnologia é aquela coisa que a gente já sabe, né? Ela vem aqui para substituir pessoas, máquinas, e agora está substituindo a nossa forma de pensar, então a gente tem que evoluir para ir para o próximo nível, para um próximo nível de sociedade como espécie de seres humanos, né? Vou falar então desses quatro itens. Vamos lá. Primeiro, cannabis medicinal. Tem uma empresa chamada Celsi Life, para quem não sabe, a gente trabalha por debaixo da Anvisa RDC 660 sobre importação de produtos de cannabis. Ela é toda voltada, obviamente, para cannabis medicinal. Hoje a gente está importando essencialmente óleo para patologias realmente assim bem mais graves, que fazem tratamentos relacionados à dor. E eu acho que o bacana de falar um pouquinho é sobre desmistificar essa questão da cannabis e entender um pouquinho mais sobre a planta, né? Qual que é a origem dela, qual que é o seu histórico, quais são os efeitos, quais são os seus principais canabinoides, que é o CBD e o THC, o que cada um faz e articula no seu corpo, como que funciona isso, como é que está a legislação aqui no Brasil, como é que está a legislação no restante do mundo, o que é mito, o que não é, o que já está mudando em relação a isso. Aqui no Brasil a gente está adiantado, a gente está atrasado, a gente dá para se tratar uma situação mais de conservadorismo ou um pouco mais agressivo em relação a isso. Então, ao longo dos próximos, vamos lá, será que eu prometo meses? Mas não sei, próximos vídeos, ficar atemporal, né? A partir dos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque eu sei que é um assunto que vocês pediram. Mentira, ninguém pediu, brincadeira. Apenas porque eu tô afim de falar sobre isso e porque eu trabalho com isso também, né? Então é interessante. O assunto mais pedido, esse sim, a gente chegou a fazer uma enquete no meu Instagram, é sobre criptomoedas. Criptomoedas que já tem mais de 14 anos aqui no mercado, nasceu lá com o tal de Satoshi Nakamoto a partir do surgimento do Bitcoin. E ainda assim tem gente que não sabe o que se trata, se é scam, se é golpe, se é pirâmide, dá para ficar rico com isso. Bom, eu não sou assessor de investimento, o CVM vai me dar um peteleco se eu ficar recomendando para vocês formas de investir. Não é sobre isso que a gente vai tratar aqui no canal, mas a gente vai falar bastante sobre, sim, vai ser um dos assuntos que mais vamos tocar, a gente vai fazer experiências. Eu vou montar fundo particular, mostrar para vocês, para a gente poder discutir de forma científica as diferenças, o que é um Bitcoin, o que é um altcoin, o que é um meme coin, quais são os riscos de cada um, o que tem que ser olhado por trás de cada um, para a gente entender melhor. E claro, aquelas funcionalidades mais do dia a dia. O que é uma wallet, o que é uma exchange, onde eu compro, eu tenho que pegar e passar isso para a Receita Federal, algum tipo de informação, sim ou não, legislação aqui no Brasil. Vamos abordar um pouquinho sobre tudo, tá? E claro, entender também a origem, a história, questões e motivações políticas por trás deste assunto, que é super interessante. Spoiler alert: a Bitcoin nasceu e surgiu para a gente poder combater o braço do Estado, que é o braço do financeiro, que é um braço, diga-se de passagem, de controle. Se vocês não pararam para pensar sobre isso, o Estado ele tem um ambiente de controle sobre nós cidadãos. E o sistema financeiro, por meio de Banco Central, emissão das próprias moedas e assim por diante, é exatamente esse braço. O Bitcoin ele vem com o objetivo justamente de frear isso e ser um substituto para nos trazer liberdade e privacidade. São dois assuntos aqui que a gente vai tratar ao longo desses quatro temas. Então, a cannabis medicinal, inclusive, dando essa rebobinada,
Eu gosto muito desse assunto por tratar sobre privacidade e a liberdade que a gente tem em relação a isso. Então é um assunto bem da hora para a gente poder discutir a respeito, tá? Criptomoedas é isso. A gente vai falar sobre o Web3. Curiosamente, eu fiz um 3 aqui com a mão. O que é o Web3? Que todo mundo fala. Tem a ver com metaverso, tem a ver com criptomoedas, criptomoedas tem a ver com blockchain, tem a ver com inteligência artificial, que é o último item que a gente vai falar, tem tudo isso. O Web3, então, na realidade, é a forma como a gente classifica a evolução da internet, a gente como uma sociedade da informação, uma sociedade digital hoje em dia, o surgimento da internet. Vou falar datas precisas. O surgimento da internet quando estávamos lá em 1994, 96, a coisa chegando aqui no Brasil, era a Web 1, aquela internet chapada, aquela página estática, aquelas páginas amarelas de livros catalogares para a gente poder apenas fazer identificação da nossa empresa, da nossa indústria e nada mais. A Web 2, sendo bem rápido aqui, claro que a gente vai falar muito sobre isso, vai ter vídeos bem mais elaborados e explicativos sobre isso. A Web 2 é quando a gente entra na rede social. A gente faz uma inversão da pirâmide, em que na Web 1 nós tínhamos pouquíssimos players atuando de cima para baixo na construção de conteúdo, pouquíssimos mesmo. É só a gente lembrar em tempos que não tínhamos internet, o que a gente consumia, seja de televisão, arte e assim por diante, era apenas pequenos grupos que passavam essas informações para nós, enquanto que na Web 2, a coisa inverte, ela muda de figura. Nós temos uma base inteira de pessoas produzindo conteúdo. Então, que a gente traz esses pilares como o Big Data, que é essa quantidade massiva e absurda de informações e como que a gente vai lidar com isso. A Web3 é sobre a imersão na internet, como que a gente vai interagir com a internet de uma outra forma. Realidade aumentada, realidade por óculos VR e assim por diante. A gente está entrando num outro caminho, só que esse é um pilar, metaverso. E a gente vai identificar o que é metaverso. Enquanto que o segundo pilar é a inteligência artificial. Enquanto que o segundo pilar é justamente blockchain. Então nós temos o primeiro pilar, como eu disse, sendo justamente o metaverso e o segundo pilar sendo a blockchain. E vindo junto, correndo pela lateralzinha, chegando aqui, tem a inteligência artificial, que é o que a gente vai falar bastante, né? Então, a inteligência artificial, na realidade, ela o que quer? A gente sai de um caminho que 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente tinha os fake inteligência artificial, o uso dessa terminologia muito utilizado pelo pessoal de marketing para tentar vender uma ideia que a gente ainda não tinha exatamente feito, que é o quê? É sobre uma linha de código extremamente enxuta, ela conseguir mais ou menos aprender e conseguir se desenvolver e se virar. Eu sou advogado, gente, eu não estou aqui para falar questões técnicas de desenvolvimento. Porém, a linguagem que a gente usa hoje, uma linguagem neural e tudo mais, ela é sim uma forma de utilização de inteligência artificial em que a gente não mais agora está falando no ambiente de marketing, a gente está falando de um ambiente de uma capacidade de utilizar uma quantidade inacreditável de informações e conseguir compilar isso de uma forma que entenda aquilo que a gente perguntou e entregue como resposta aquele acumulado de informações. Então, qual que é a grande sacada? A gente que não consegue, como seres humanos, óbvio, a gente tem um limite da capacidade de conhecimento e como que a gente converte isso em informação, quanto tempo de estudo a gente leva para chegar nessa resposta, o poder de processamento da máquina para compilar isso numa resposta é muito melhor. A gente ainda está afinando bem como fazer essa extração para essa informação ficar de forma muito melhor adequada, mas o que eu posso dizer é assim, ó, é assustador. É assustador o que a gente vem enxergando nos últimos um ano, a evolução está sendo quase que semanal. Toda semana tem alguma coisa assim que explode na nossa cabeça. A gente está vendo muito isso de forma bem mais visual quando a gente vê, por exemplo, geração de imagem por inteligência artificial e geração de vídeo por inteligência artificial. Antes, um ano atrás, as imagens eram horríveis, hoje elas estão perfeitas. A geração de vídeo no passado era uma coisa inconcebível, hoje a gente já está começando a enxergar pequenos curtas que reproduzem inteira uma animação da Pixar. É inacreditável, simplesmente sensacional. Então, é sobre, entre outras coisas, para quem souber utilizar, a gente está utilizando até mesmo terminologias bem interessantes como engenheiro de prompt, por exemplo,
Para quem souber navegar essas águas que estão agora, está surgindo com a gente junto com esse vídeo, são pessoas que vão simplesmente ir para o próximo grau de evolução da humanidade. É sobre como que a gente vai democratizar certas funções que eram absolutamente complicadíssimas e não tínhamos condições nenhuma de fazer. Como que a gente vai pegar e ensinar um robô para ser o nosso assistente virtual, para que ele faça coisas para a gente em que eu não sei fazer? Como é que eu ensino ele? Como é que eu faço o pedido para ele? Como é que eu arranjo um jeito de ele interpretar bem e me entregar exatamente o que eu quero e de uma forma absoluta, em que a informação é confiável e tudo mais. E claro, a gente tem o outro lado da moeda. Qual que é o outro lado da moeda? Não se esqueça, privacidade e liberdade. Da onde está surgindo esse treinamento todo para inteligência artificial entregar todo esse tipo de resposta? É sim em cima dos nossos dados, dados privados, dados identificáveis. Então a gente também vai tocar em temas um pouquinho mais sensíveis como esse também aqui nesse canal. Beleza? Então é isso, gurizada. Sejam bem-vindos. A gente vai falar sobre isso tudo. E é aquilo. Curta, compartilhe, comente. Fale no almoço do churrasco de domingo com toda a tua família sobre eu, Lucas Galvão, a seu dispor. Tchau!